Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E Agora em Dinheiro. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que toda vez o pessoal me pergunta, principalmente quando eu estou dando as disciplinas que envolvem orçamento. Como começar? Quais os itens que não podem faltar? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Espíndola, sejam muito bem-vindos ao canal E Agora em Dinheiro. É o canal voltado para você que é estudante, que é recém-formado, que está querendo buscar uma forma de ganhar renda extra na engenharia civil, não quer ser Uber de forma alguma, né? Não quer cair nessa piada da internet aí e quer trabalhar com engenharia e ganhar muito dinheiro nesse sentido. Então, no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês o passo a passo do que precisa ser feito, do que não pode faltar em uma planilha utilizando o Excel, né? O nosso bom e velho Excel, para fazer um orçamento de obras completo e preciso. Então, vamos lá, vamos começar a fazer a nossa planilha. Eu vou fazer junto com vocês. Então, vai ser bem didático, bem tranquilo. Eu vou estar aqui fazendo junto com vocês para que a gente possa iniciar e também dar algumas dicas de como não esquecer alguns itens que normalmente o pessoal esquece na hora de começar a fazer o seu orçamento. Então, pessoal, você que está chegando aí agora e não conhece o nosso canal ainda, te convido a seguir a gente aqui no canal E Agora em Dinheiro e saber um pouquinho das novidades que a gente sempre posta, a gente está sempre voltando agora, né? Eu sou professor, de vez em quando eu consigo, não consigo postar, dou uma sumida, né? Estou trabalhando um pouquinho no doutorado, mas estou voltando aqui a trazer mais conteúdos para vocês, tanto no Instagram, né? Para quem não me segue lá no Instagram, siga rafaelespindola.eng. E para quem não segue o nosso canal E Agora em Dinheiro, ative as notificações, ative o sininho lá para sempre receber as novidades quando a gente lança novos vídeos aqui no canal. E aí eu fico aguardando vocês, né? Divulguem para mais colegas para que a gente possa entregar esse conteúdo que é totalmente gratuito para vocês que estão aí na área de engenharia, na área de arquitetura e que vão trabalhar principalmente na área da construção civil, para poder aprender um pouquinho, principalmente, né, um pouco, né, do meu assunto um pouco mais voltado para a parte de orçamento. E para começar nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como começar um orçamento, quais são aqueles itens, aqueles detalhes que não podem faltar no planilha orçamentária, utilizando o nosso bom e velho Excel. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre como trabalhar com o nosso Excel. Primeira coisa, a primeira dica que eu dou para vocês é pesquisem um orçamento padrão, um orçamento que possa te ajudar a não esquecer itens importantes. Como assim, professor Rafael? A ideia é o seguinte: se você vai fazer um orçamento de uma casa, a gente sabe que vai ter o quê? Banheiros, quartos, cozinhas, despensas, às vezes uma piscina, às vezes uma suíte, um closet. A gente sabe mais ou menos os itens que vão ter ali. Se você tiver um orçamento padrão, um orçamento bom, né? Eu falo que é aquele orçamento, o xodozinho que a gente tem ali, que tem vários itens que vai te ajudar a lembrar de não esquecer de colocar uma limpeza final de obra, de não esquecer uma movimentação de terreno, de fazer uma limpeza inicial na sua obra, de fechar um tapume, de ter aquele item que você quer saber lá do barracão de obras, né? Da ligação provisória de água e energia, né? Vamos parar de pegar água e energia do vizinho para poder usar na nossa obra. Vamos fazer uma ligação provisória, né? Então, esses pequenos gastos, esses pequenos itens que não podem faltar no orçamento de obras, às vezes você tiver um orçamento modelo, não para você copiar ele, para você clonar ele, mas para que ele te lembre de itens importantes. Por isso é importante você pesquisar e você ter alguns coringas. Eu tenho os meus coringas, onde eles são bem completos e aí ele me ajuda a lembrar, ó, esqueci de colocar o projeto, esqueci de colocar o as-built no final da obra para refazer aquele projeto, aquele pequeno detalhe que escapou. Então, não lembrei de colocar a alimentação, né? Meu funcionário vai ficar sem tomar café, sem almoçar, eu não vou fornecer EPI. Tudo isso tem que ser contabilizado no seu orçamento se você quer acertar, se você quer ser assertivo na hora de montar o seu orçamento. Por isso, né, dê aquele bom e velho Google e procure, né? Procure orçamentos padrões. Então, quero um orçamento, por exemplo, da construção de uma escola. Você vai jogar lá, orçamento padrão, escola, e buscar orçamentos padrões, como esse, por exemplo, para a gente lembrar quais são os itens. Serviço preliminar, preciso de barracão, instalações provisórias, locação, placa de obra, né? Vai ter serviço de terra, quais os itens que podem faltar, não podem faltar? Fundação, estrutura. Então, ele te ajuda a lembrar. Então, isso é uma dica muito importante que eu gosto muito de usar para a gente não esquecer itens relevantes dentro do nosso orçamento. Mas para a gente começar, para começar a dar essa aparência, né? Por exemplo, será que todos têm os mesmos itens
tem endereço, tem o nome da obra, tem o engenheiro responsável, tem o proprietário do terreno. A gente tem que entender que alguns itens não podem faltar, como a área, às vezes, do terreno, a área que vai ser construída. Se eu tenho área de demolição, esses pequenos itens precisam estar computados no seu orçamento. E vamos fazer então, né? Vamos parar de enrolação e vamos começar a montar nossa planilha. Vamos abrir o nosso bom e velho Excel. Então, pessoal, vamos começar a nossa planilha, né? Abrimos aqui a planilha. Normalmente eu pulo ali cerca de 10 linhas. Depois que eu pulo essas 10 linhas, depois eu posso ajustar para mais, para menos. Eu vou começar a fazer a nossa primeira linha, nossa primeira linha de cabeçalho, onde a gente vai ter ali as informações. Primeiramente, eu coloco lá meu título, né? Planilha orçamentária. E embaixo dela, eu coloco alguns itens. Primeiro, você vai falar, nossa, mas o que é nível, né? Calma aí que vocês vão entender. Eu gosto de colocar nível detalhado. Depois disso, eu coloco a coluna item. Depois dela, eu vou estar inserindo o item tabela ou base de referência. Depois desse item, normalmente eu coloco o item código. Descrição do serviço. Unidade. Quantidade. Preço. Do material. Preço da mão de obra. Valor total unitário. E valor total com o BDI. Se você está me perguntando o que é nível, o que é BDI, calma lá que a gente vai chegar e você vai entender cada um desses itens. Vou reduzir um pouquinho aqui para ficar melhor. Já vou fazer uma pequena formataçãozinha aqui para já ficar um pouquinho melhor para a gente visualizar a nossa planilha, né? Então, para você que não domina um pouco de Excel, recomendo, né, que é um dos softwares que a gente mais utiliza na construção civil, para levantamentos, para trabalhos básicos. Então, só uma referenciazinha aqui para a gente poder trabalhar com ela. Normalmente eu trabalho com uma planilha muito grande, eu trabalhei com itens, ah, normalmente tamanho 10, 9, dependendo, porque a gente tem uma descrição de vários itens. E isso daqui, eu coloquei nomes completos para você utilizar. Por exemplo, depois lá no final, na minha planilha, eu coloco o QTD para quantidade, coloco o ND para unidade. Então, só para ficar um pouco mais descrito aqui, para facilitar, né, a identificação, vou até completar aqui material. E por aí vai, a gente vai ter esses itens. Então, só para a gente começar aqui a brincar com o que nós temos aqui de itens para começar o nosso orçamento. Vou já fazer uma aparência depois aqui de planilha, simplesinho, bem básico, para ninguém ficar perdido. E agora eu vou começar a explicar cada um desses itens antes da gente começar. Primeiro, o que é esse bendito nível e esse nível detalhado que você colocou, professor? Então, nível, normalmente eu gosto de fazer uma comparação e discriminar em dois níveis, ou até três níveis. Por exemplo, se eu vou construir uma obra que ela é dividida em blocos, que elas são divididas em áreas, eu coloco um nível 1, para quê? Para o item, por exemplo, bloco A, onde eu vou fazer todo o meu orçamento para o bloco A, depois eu vou fazer todo o meu orçamento para o bloco B. Se eu for construir uma coisa só, normalmente nessa descrição eu coloco aqui a construção de escola padrão FNDE, né, que é do governo federal, um item muito comum aí na parte de orçamento de obra pública. A gente sempre teve muito. Então, esse é o nível 1. O nível 2, eu costumo utilizar para quê? Para discriminar os itens que a gente procurou e usou lá onde? A gente achou lá no nosso orçamento padrão, que são os itens que vão estar estratificando o nosso orçamento de um orçamento analítico para um orçamento sintético, onde a gente vai resumir em serviços. Né? Por exemplo, o nível 1 vai ser o serviço preliminar, o serviço ou movimentação de terra, as fundações, a parte de estrutura, de instalações. Então, esses itens maiores, né, que englobam vários serviços,
é o que eu gosto de denominar como nível 1. Então, por exemplo, aqui, serviços preliminares. E aí aqui eu teria outros, por exemplo, como movimentação de terra, teria outros lá embaixo, por exemplo, de fundações. E por que que você inventa isso de colocar mais coisas, níveis e tudo mais? Porque depois, quando eu vou transformar isso daqui no orçamento analítico, eu consigo puxar, verificar soma de totais muito mais fácil. Eu consigo visualizar minha obra de forma resumida muito mais fácil, às vezes dando um simples filtro aqui. E eu posso separar, por exemplo, em o que é meu nível 1, o que é meu nível 2, por exemplo, com maior facilidade, demonstrando esses itens aqui. Além disso, eu gosto de detalhar o meu nível aqui em itens que são serviço, né? Ou que pode ser determinado como composições, ou até mesmo em composições e insumos. Eu gosto de discriminar, por exemplo, porque a gente vai ver mais para frente que a gente tem alguns itens que são fornecimento de material. Por exemplo, em obras públicas, a gente não pode colocar o mesmo BDI para aquisição, por exemplo, de um aparelho de ar-condicionado. A instalação, ela pode ter aquele BDI tradicional lá, de 24%, 20%, 25%. Já o BDI para aquisição de material tem que ser um BDI diferente. E aí, caso eu precise diferenciar esses itens, eu costumo colocar aqui, em serviço, composição, insumo, né, composição, insumo, aquisição de material. Então, aqui eu gosto de, da forma que eu achar melhor, discriminar aquele tipo de obra específica que eu estou fazendo, para que eu tenha conhecimento do que é simplesmente um material que eu estou comprando, só a ducha higiênica. Não, estou fazendo a composição de montagem e aquisição de uma ducha higiênica, é uma coisa. Ou comprar somente a ducha higiênica para fornecer, ok, é outra coisa. Eu montar o ar-condicionado, deixar as instalações de um ar-condicionado, é uma coisa que vai ter um VDI. Eu adquirir o aparelho de ar-condicionado de 48 mil BTUs é outro VDI. Então, aqui eu gosto de detalhar esse serviço. No item, normalmente eu vou pontuando ele de acordo com a minha sequência de obra. Então, por exemplo, o item construção padrão vai ser o item 1, que é o geralzão. O item 1.1 seria o item de serviço. E aqui dentro eu teria 1.1.1, que seria, por exemplo, a limpeza permanente da obra. Ah, quem mais, professor, que eu tenho que colocar? A gente pode usar o nosso bom e velho orçamento padrão. Ah, eu tenho que colocar aqui em serviço preliminar, barracão de obras, instalações provisórias, alocação, a placa de obra. Beleza, então vamos colocar. A gente vai lá e vai colocar o quê? Barracão de obra, ligações provisórias, placa de obra. E aí, esses itens vão ser o quê? 1.1, 1.2, 1.1, 1.3. Eu estou colocando dessa forma, mas a gente sabe que se eu pegasse aqui e arrastasse, por exemplo, a gente conseguiria puxar isso muito mais fácil. A gente tem formas do Excel, né? Quem domina mais, quem domina menos, de acelerar esse processo. Já a movimentação de terra seria o item, né, 1.2 do meu orçamento. E aqui seria os itens 1.2.1, 1.2.2 e por aí vai para a gente discriminar. Isso tudo eu ainda não estou preocupado com formatação, depois a gente dá um tapa final para que ela fique um pouquinho mais bonita, né? A coluna tabela ou base de referência, eu gosto sempre de utilizar ela. Em que sentido? Se eu estou utilizando planilhas, né, de obras, principalmente quando é obra pública, eu gosto de já informar aqui qual foi a minha referência. O que muita gente confunde é o que é referência e o que que você está colocando. Muitas das vezes a gente coloca como referência. Por quê? Porque a gente usou ela como base. Não significa que é o mesmo preço que a Goinfra está ofertando. Por exemplo, quando eu participo da licitação, eu tenho que dar normalmente desconto para poder tentar pegar a obra. Só que na hora que eu dou o desconto, aquele preço não é mais um preço Goinfra, porque o preço Goinfra era lá R$ 20. Quando eu dei R$ 3 de desconto naquele preço, foi para 17, é o meu preço, o preço da minha empresa, mas eu estou utilizando como preço de referência o preço Goinfra. Então aqui eu informo se é Goinfra, se é Sinap, se é SBC, e aqui na frente eu vou colocar os códigos, né? Códigos lá, 98.215, 25.467/1,
Então, os códigos que normalmente são ligados a a, a essas planilhas de referência. Para quê? Para caso alguém queira buscar isso, consiga achar da onde a gente tirou, da onde a gente está pegando esses códigos. Então, a gente está começando a dar o formato do nosso orçamento. Depois disso, a gente vai preencher coisas normais, né? Limpeza de obra, metro quadrado, barracão de obra, metro quadrado, ou unidade, ligações provisórias, unidades, placa de obra, metro quadrado, e por aí vai. Qual a quantidade? Ah, são 450 metros quadrados. São mais 65 metros quadrados de barracão de obra. Qual que é o preço? E aí a gente pesquisaria o preço, por exemplo, lá na nossa referência da Goinfra, do Sinap, do banco de dados, da nossa experiência local aqui, de qual é o valor para fazer a limpeza permanente de obra, e a gente colocaria um preço de material, vamos chutar aqui 50 centavos. Vamos pegar do nosso orçamento padrão, só para a gente ver, né? Aqui, por exemplo, barracão de obra, 59 metros quadrados, 184. Aqui ele definiu só com preço unitário, né? A gente poderia dividir isso em preço de material e mão de obra. Limpeza permanente, então, material 50 centavos por metro quadrado e mais 1,20, 1,35 o metro quadrado. Estou chutando valores só para a gente preencher. O somatório seria o somatório dos dois, né? Um mais o outro. E o valor com BDI, quando a gente tiver o BDI, que a gente vai pegar esse valor inicial e vai multiplicar vezes o valor do BDI, que vamos falar que a gente vai colocar aqui de 25%, por exemplo. Ah, professor, mas deu 0,46, deu menor. Aí é uma das coisas que as pessoas erram e não conhecem um pouquinho de matemática, né? Que eles não entendem que quando eu aumento ou subtraio 25% a porcentagem, eu estou fazendo isso de 100% já que eu tenho. Então, quando eu tenho, por exemplo, um desconto de 30% em cima de um produto, é a mesma coisa de pegar 100% dele menos 30%. 100 menos 30, 70. Então, eu estou descontando, né, 0,30 desse valor. Nesse caso aqui, eu vou ter um mais o valor de 25%. E aí eu teria aqui a 2,35. Posso esses itens de mão de obra e valores, já definir como valores monetários para a gente poder trabalhar, né? E aí a gente começa a montar o que seria a nossa planilha orçamentária. Ela começa a ter uma cara. A gente iria formatar ela, né, para ficar com cara de planilha orçamentária, né, tabelas e tudo mais. E aqui no cabeçalho, normalmente eu gosto de, em alguns casos, eu não recomendo mesclar, como a gente está fazendo aqui só para ficar um pouquinho mais bonito, a gente faz aí uma planilha, muda a cor para uma cor branca, dá uma enfeitada para ficar um pouco mais legal a nossa planilha orçamentária. Isso é a aparência geral. Então, aqui a gente iria começar a pegar os orçamentos, fazer os levantamentos e alimentar a nossa planilha orçamentária até ela ter essa aparência um pouco mais bonitinha aqui, mais final do que de todos os itens lançados, os quantitativos levantados, os preços unitários, que normalmente são a soma do preço de mão de obra mais material, e depois o valor com o BDI que a gente coloca. Então, a gente teria essa aparência. Eu gosto de fazer esses itens aqui é, de colocar os níveis, igual eu estava falando. Nesses aqui seriam o quê? Esses itens de composição de serviço seriam os níveis 3. Então, todos eles aqui seriam nível 3, e depois o nível 2 seria uma movimentação de terra, todos os outros itens que fossem aqui dentro seriam nível 3, e com isso eu conseguiria filtrar e lá no final ter um detalhe um pouco melhor do que seria o meu orçamento analítico. Tem gente que ainda gosta de padronizar e colocar cores, né? Então você poderia colocar, por exemplo, uma cor para o item 1, você poderia ter uma cor para os itens nível 2, para ter uma diferenciação ah, de material um com o outro, para a gente poder, né, ter uma facilidade de visualizar, às vezes, que ajuda o nosso orçamento na hora de estar fazendo, e a gente consegue ter uma aparência um pouco melhor na nossa planilha. Isso é critério de cada um, né? Não estou aqui para falar se deve ser azul, se deve ser vermelho, se deve ser verde. O importante é a gente preencher da maior maneira possível, da melhor maneira, mais completa possível. Itens aqui que vocês não vão ver normalmente em outros orçamentos, principalmente essas duas brincadeiras aqui. Professor, é frescura? Pode até ser, mas eu adoro fazer dessa forma porque facilita muito lá no final, na hora que eu vou finalizar o meu orçamento, na hora de vistoriar se eu estou realmente somando todos os itens, se eu estou com todos os itens lançados, quais são os resumos dos meus serviços, né? Nível 2 aqui que eu tenho,
quanto que dá o meu serviço final. Isso é mais fácil para mim gerar gráficos depois, então gerar tabelas. Então, é muito útil fazer isso, né? Se um dia você for fazer o orçamento, tente, experimente fazer dessa forma, que você vai ter uma facilidade muito maior. Então, além desses itens básicos, desse formato que normalmente eu dou para a minha planilha, você pode ver, ó, que a gente tem planilhas que são muito mais simples, somente com item, descrição do serviço, unidade, quantidade, preço unitário e valor. Cada um tem o seu formato. Eu adoto normalmente esse formato para facilitar a minha análise, para facilitar a minha montagem e para facilitar o meu finalizar, a minha parte final de obra, onde eu vou lançar depois cronogramas, curvas ABCs, orçamento sintético e por aí vai. No cabeçalho em si, o que não pode faltar no nosso cabeçalho da nossa planilha orçamentária? O nome da empresa, né? Então, qual é o nome da empresa? Isso a gente sempre tem que colocar. A gente normalmente vai colocar aqui os dados da obra, né? Qual o nome da obra? Então, por exemplo, construção de escola padrão FNDE. A gente sempre tem que identificar qual o endereço da obra. A gente também tem que colocar algumas informações como qual a data que eu estou fazendo esse orçamento, qual é a referência, qual é o mês de referência das minhas planilhas, caso eu esteja usando para obras públicas, então vai ser o Infra, fevereiro de 2023. Além disso, eu vou usar a Sinap, janeiro de 2023. Então, eu gosto sempre de colocar essas referências. E aí, normalmente, como a planilha é um pouco larga, é um pouco mais larga, eu vou pular algumas colunas e vou colocar algumas outras informações, como qual a cidade que é a minha obra, qual área, a área total a ser construída, qual a área de demolição, caso tenha. Existe uma área existente que vai permanecer? Quais são esses detalhes que a gente vai colocar aqui? Essas informações são importantes, por exemplo, para me saber metro quadrado, para mim ter informação de área de demolição, para mim poder, às vezes, tirar algum tipo de alvará. Então, essas informações precisam estar no orçamento. E, normalmente, algumas, como essas áreas, as pessoas não colocam. Então, isso dificulta o processo. E o item que não pode faltar, que normalmente são os BDIs. Eu costumo colocar e trabalhar sempre com dois BDIs, um BDI para obra de forma geral e o BDI de aquisição de material. Isso é um assunto para uma outra aula que normalmente a gente vai falar, né, com relação a esses detalhes da diferença de uso de um BDI e outro BDI. Mas, né, a aparência em si da minha planilha, normalmente de cabeçalho, tem esse formato. Aí aqui depois a gente vai fazer o quê? Vai melhorar um pouquinho, né, a aparência, você pode mesclar alguns locais, você pode, por exemplo, colocar o logo da sua empresa em um local, você já pode determinar, por exemplo, em vez de fazer a mescla igual eu fiz aqui, colocar uma mescla aqui para você colocar o nome, ah, aqui a gente pode colocar para ficar inteiro, a gente pode fazer isso, pode fazer isso. Você vai colocando da forma que você achar que fique melhor a aparência, por exemplo, da sua planilha. Isso é critério de cada um dos ah, executores aí, vamos falar assim, né, dos orçamentistas que a gente está moldando aí no mercado. Eu gosto também de colocar uma área aqui, por exemplo, que eu deixo só para colocar logo da empresa. Então, vou montando aqui a minha planilha para ter essa aparência, para ter uma aparência um pouco mais homogênea. E depois, na hora de imprimir, isso fica muito mais bonito da gente poder trabalhar. Então, são detalhes, né? Você pode mesclar isso, mudar para que fique melhor ou, né, dos detalhes que a sua obra exige e possa ter diferença. Às vezes a gente vai fazer obras para fazer financiamento, então precisa aqui colocar o proprietário daquela obra. Além disso, esqueci, né? Aonde que vai o nosso nome nisso daí tudo, né? Vamos inserir uma linha aqui, vamos colocar o quê? Engenheiro responsável.
Então, a gente pode vir e ir formatando, acrescentando linhas, acrescentando ah, informações, dados aqui. Esses normalmente são os itens que eu não deixo faltar em um cabeçalho, né? Nome da empresa, dados da obra, né? Local, endereço, a data que eu estou fazendo, quais as planilhas de referência, colocando mês e ano dessa planilha, as áreas que a gente está brincando aqui, né? Área de construída, área de demolição, área existente, às vezes tamanho do terreno, a gente pode colocar, quais são o proprietário, qual é o engenheiro responsável pela obra, os BDIs, né? Lembrando que normalmente a gente trabalha aí com pelo menos dois BDIs, BDI de aquisição e BDI geral da obra, e um local para colocar a boa e velho logo da nossa empresa que a gente executou para fazer a propaganda. Pessoal, então essa é um formato básico de uma planilha para vocês começarem, tá? Isso é um padrão bem simples, bem básico, mas que atende boa parte, vamos falar assim, 95% das obras, se você fizer e iniciar uma planilha orçamentária nesse padrão, você vai contemplar boa parte do seu serviço e não vai ter dor de cabeça para fazer cálculos depois que vai precisar, por exemplo, metro quadrado, curva ABC e outros itens. E você não vai errar com falta de informação, por exemplo, para fazer um FCO junto a um banco. Você precisa de alguns dados, como áreas, o valor do metro quadrado, o nome do proprietário, o engenheiro responsável, que são informações. Quando você colocar, por exemplo, engenheiro responsável, né? Por exemplo, Rafael Espíndola aqui, vou colocar o nome, lembre de colocar os dados do seu CREA, né? Então, por exemplo, CREA 21, tal aqui, DGO. Então, você coloca as informações do seu CREA para que a gente, né, possa preencher e possa ter as informações todas necessárias. Além disso, é, eu recomendo, então, sempre pesquisar aquele orçamento básico para a gente não esquecer esses itens que a gente precisa discriminar aqui. Se você acompanhou esse vídeo até o final, se você gostou, né, eu ainda vou ter uma surpresinha para vocês. Eu vou montar e vou utilizar essa planilha aqui, vou formatar ela um pouquinho melhor e vou fornecer ela como uma planilha padrão que vocês vão ter acesso a um link que vai estar na descrição desse vídeo. Então, se você ficou até o final, você ganhou esse brinde, que é essa planilha padrão para você começar sem ter essa dor de cabeça, sem precisar lembrar de todos os dados, mas que você possa utilizar aí no seu dia a dia. Então, fica esse brinde aí para você. Planilha bem simples, bem prática, mas que pode atender muito bem no seu dia a dia. Muito obrigado para quem ficou aí. Quem não está seguindo ainda a gente nas redes sociais, siga lá no Instagram, rafaelespindola.eng, e siga aqui também no YouTube, no canal E Agora Engenheiro, para falar mais um pouco sobre engenharia, para falar um pouco sobre a construção civil de forma geral e toda essa questão de mercado, como que tá, como que a gente pode fazer ideias, como que a gente pode ganhar dinheiro nessa área, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, né? Divulgue os nossos vídeos, divulgue o nosso material para que mais pessoas tenham acesso e fico aqui aguardando vocês. Se tiver algum comentário, gostou, não gostou, faça comentário aqui embaixo no nosso vídeo e a gente vai estar respondendo, vai estar falando com vocês para a gente bater aquele papo sobre engenharia. Um grande abraço e até o próximo.